Good morning, galerinha do nono ano. Welcome back to Conversation Class, the class that you never forget. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, galerona? Vamos lá, vamos começar a trabalhar, que a aula de hoje vai ser show de bola. Ok, pessoal? Então, estamos aqui com Teacher Leo in the house and in your house. Não sei por que essa barrinha agora está aparecendo o tempo todo, que barrinha chata. Mas ignorem a barrinha, que a barrinha está pegando no meu pé hoje. Anyway, guys, hoje a gente vai fazer uma revisão. Revisão não, a gente vai fazer o homework da Unit 5, ok? Muito importante essa aula para que a gente consolide. Eu peço encarecidamente para os alunos que ainda não fizeram as atividades do homework, que se resumem às páginas 128 a 131, tá certo? Nós vamos tratar disso hoje, tá certo? Todas as atividades, gramática, vocabulário relacionado e compreensão de texto relacionado à Unit 5, ok? Então, vamos lá, vamos dar sequência aqui no nosso trabalho. How are you guys doing? Tá todo mundo bem? Todo mundo são e salvo em casa? I hope so. All right? Don't forget your instruments, your work instruments, né? São os instrumentos de trabalho. E, como eu estava dizendo, a gente hoje vai cobrir das páginas 128 a 131. Mas a gente também vai falar de outra coisa muito importante. Não sei. Aliás, vocês não sabem, não sei se vocês sabem, vocês não sabem. Mas eu só vou falar a respeito dessa coisa muito importante no fim da aula, tá? Até porque hoje seria o prazo máximo de entrega daquele trabalho, daquele vídeo de aproximadamente 1 minuto, em que vocês têm que falar, né, sobre um tópico lá da Unit 2, se eu não me engano, não é isso? Sobre a last vacation. Foi isso que eu pedi para vocês falarem, sobre a last vacation or something like that. Não estou lembrado agora, vou ser honesto, mas não. Foi Unit 2. Unit 2, Stories and Dreams, right? Stories and Dreams. Deixa eu ver aqui. Foi alguma coisa sobre relacionado a isso. Esqueci agora, tá? Ou foi da Unit 1, meu Deus. Agora me perdi. Anyway, vocês sabem lá, tá lá gravado, né? Na nossa aula passada, tá bom? E a gente aqui vai dar sequência. Eu vou, só relembrando, esse trabalho que tem prazo de entrega hoje, a gente ainda tá pela manhã. Então, quem não fez ainda dá tempo de fazer. Esse trabalho, esse vídeo de 1 minuto, vale de 0 a 10 a sua nota da primeira unidade, tá, gente? Então, quem não entregar vai ficar com 0. É muito importante que vocês prestem atenção nisso, tá? Hoje a gente vai falar novamente de prova, de nota, ok? No fim da aula, hang in there. No fim da aula, a gente vai falar sobre isso novamente, tá bom? Então, stay tuned. Mas agora, o foco é em fazer o nosso homework. Unit 5, Wonderful World, ok? Então, vamos lá? Vamos trabalhar, que é bom a beça. All right, you guys. Workbook Unit 5, ok? Pulei aqui. Vamos lá para Unit 5. Vamos lá, vamos continuar aqui o nosso trabalho, tá? Unit 1. Circle 8 sites in the puzzle. Bom, eu admito que eu vou dar uma filada aqui porque, né, é trabalhoso, está procurando aqui, a gente vai desperdiçar tempo desnecessariamente. O que é que eu vou tentar fazer, pessoal? Eu não tenho uma ferramenta apropriada, tá? Para fazer o desenho direitinho, tá? Eu vou buscar uma ferramenta aqui que faz o quadradinho
mas não vai ficar. Quando eu ficar assim para baixo, ela não vai ficar. Então, eu vou indicar a vocês. Quando tiver na horizontal, beleza, feito aqui, ó. National Park, dá pra gente fazer beleza, tá? National Park. Mas aí aqui, por exemplo, ou será que dá? Canyon. Vamos ver se dá para falar. Ah, deu. Ah, eu é que sou enrolado mesmo. Canyon. Tá certo? Então, National Park aqui é facilzinho, vocabulary. Quem não lembra do vocabulary, volta lá para Unit 5 e dá uma revisada nessa parte de vocabulary. Mas aí, National Park, Parque Nacional, Canyon, né? A gente tem também aqui Memorial, tá? Temos aqui Memorial. Temos, que é um memorial, né, de pessoas que já foram pessoas importantes. Temos o dam, né, que segura a correnteza, como é esqueci a palavra em português. Toda vez eu esqueço essa palavra em português. É dam, que segura a água que vem, né? E aí vai liberando da maneira que quer, para gerar energia, coisa desse tipo. Esqueço português toda vez. Esse hábito. Daqui para lá eu lembro. Monument, que são monumentos, né? Monument. A gente tem monument. A gente também tem skyscraper. Tá? A gente tem skyscraper, que é arranha-céu, né? A gente tem historic house. Casa histórica, como a Casa Branca, né? E acho que a gente já achou... Não, Circle 8. A gente achou 1, 2, 3... Bridge já está feito aqui para gente. Bridge. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Com bridge, 8. Tá? Então, vocabulário muito simples. Quem tiver dúvida, volta lá na Unit 5 e dá uma olhada. Tá? Muito simples mesmo. Tá bom? Então, vamos seguir aqui em frente. Né? Activity 2. Write the words from Activity 1 under the correct picture. Então, aqui, ó, a gente vai escrever. Agora, a gente foi lá, a gente procurou as palavras lá. Agora, a gente vai escrever, tá? Vou colocar de um jeito aqui que dê para aparecer tudo, tá? Então, vamos lá. Aqui é o dam. Aqui é o dam. Como é que se chama? Oh my gosh, man. Represa, né? Não, mas tem um outro nome, não é represa, não. É uma estação, né? Que segura água para poder gerar energia e outras coisas. Então, dam. Pela imagem aí vocês conseguem identificar o que é. Essa daqui é um historic house. Historic house, casa histórica, tá certo? Aqui é um memorial. Ok? Memorial tá feito. Number 5. Number 5 is skyscraper. Ok? Que se a gente fosse traduzir seria mais ou menos arranha-céu. Scrape. Né? Scraper de arranhar. Skyscraper. Então, arranhador. Se fosse traduzir mesmo ao pé da letra, né? Seria arranhador do céu, ou arranhador de céu. Se aqui existe mais de um céu, acho que o céu só existe um, né? Então, arranhador do céu, que só tem um. A gente chama arranha-céu. Ok? Alright. Aqui, a gente vai escrever canyon. Grand Canyon. O mais famoso de todos, o Grand Canyon. Aqui o monument, né? Que é Statue of Liberty, aí é o Statue of Liberty, para quem acompanha as aulas de história, né? Como é? O que foi, qual é a história por trás da Estátua da Liberdade, né? Foi, na verdade, uma doação de quem? Foi uma doação do governo francês, né? O governo francês deu aos Estados Unidos a Estátua da Liberdade, em homenagem, né, em agradecimento pela ajuda lá
dos Estados Unidos lá na período de guerra. E agora não estou certo se foi na guerra lá da Revolução Francesa ou se foi no período lá da guerra com a Inglaterra, se teve alguma coisa voltada para isso. Vejam lá com o teacher Rogério e depois me comuniquem lá no Class App, ok? Next, number 8, nós temos aí National Park, que eu acho que nós não temos National Park aqui no Brasil. O Parque Nacional, não sei, acredito que não. Acredito que nós não tenhamos Parque Nacional aqui no Brasil, infelizmente. Nós temos área de reserva nacional, que é diferente. Parque Nacional, que também é reservado no sentido de protegido, né? Mas aí o National Park, ele tem as pessoas curtem, as pessoas aproveitam o Parque Nacional, né? Então, ele tem essa importância social, né? Também de fazer com que as pessoas vão e curtam a natureza. A gente deveria ter isso, infelizmente a gente não tem um país tão rico de belezas naturais feito o Brasil e nós não temos parques nacionais. Pelo menos que eu tenha conhecimento, tá bom? Qualquer coisa vocês perguntam lá, Teacher Júlio também, e ele informa, mas pelo meu conhecimento de geografia, não me lembro. Which sites are the most interesting to you? Number the places in activity 2, 1 to 8. Agora eu estou entendendo porque aqui tem esses quadradinhos. Então, vamos lá. Vamos lá. Vou selecionar aqui de acordo com a minha opinião. Obviamente, vocês selecionam de acordo com a opinião de vocês. Então, para mim, eu que sou um cara da natureza, eu adoro a natureza. Com certeza aqui seria número 1, National Park para mim. E na sequência, número 2, um canyon desse aqui também deve ser algo espetacular. Nunca fui no Grand Canyon, nunca fui ali no meio oeste americano. Depois vem as construções humanas, né, dos homens. E aí, mais assim, essa relação de construção do homem com a natureza também é algo belíssimo, tá? Aqui eu com certeza gostaria de ir aqui nesse memorial, né? São os presidents, 4 presidents, como não sei como é que chama memorial, seria número 3 para mim. Logo em seguida, Statue of Liberty, number 4, já fui lá, muito bonito, gigantesco, fenomenal, fora, você não consegue ter noção do tamanho dessa coisa. Depois vem Bridge, essa é uma ponte, né? Golden Gate Bridge, por exemplo, lá, a ponte de São Francisco, né? Depois viria o Dam, também, que é uma coisa gigantesca, né? Deve ser legal de ver. Depois vem Historic House, também já visitei algumas, também é bem legal. E por fim vem essa selva de pedras aí, né? Que, sinceramente, não é minha praia. Skyscraper, obviamente, não, no caso, a gente ir lá em cima, né? Para olhar, de repente, Empire State Building. Não fui no Empire State Building, não vi o Empire State Building quando eu fui em Nova York, tá? Mas espero voltar lá algum dia novamente. Então, novamente, isso daqui é de acordo com a opinião de vocês, tá, gente? Eu estou colocando de acordo com a minha, não é essa a resposta certa. Na verdade, não existe resposta certa. O que existe é a sua resposta. Então, vamos lá para a segunda página. Lesson 2. Match the sentence has. Então, o primeiro já está feito para a gente. Deixa eu ver se eu consigo encaixar tudo. Consigo. I would see a baseball game. E aí a gente vai usar aqui, olha, claramente, a gente vai usar battery. Don't fail on me, computer. I would see a baseball game. E aí a gente tem que unir a segunda condicional, mas aí vem uma questão de interpretação, uma questão gramatical, pessoal, mas também vem uma questão de interpretação. Qual é a que se encaixa? Ok? Então, ó, primeiro, I would see a baseball game if I travel to the USA. Baseball game, a gente lembra logo dos Estados Unidos, né? If I travel to, eu veria um jogo de beisebol se eu viajasse para os Estados Unidos da América. Ok?
Number 2, if my parents had a bigger yard. If my parents had a bigger yard. O que melhor se encaixa aí, pessoal, seria they would plant a vegetable garden, ok? Se meus pais tivessem um jardim maior, eles plantariam um jardim de vegetais, né? Como se fosse uma pequena horta, uma hortinha, né? A gente chamaria uma pequena horta, tá certo? Gramaticalmente, até outras podem fazer sentido, gramaticalmente, mas contextualmente não faz sentido. Então, a aprendizagem de inglês na nossa disciplina de Conversation é muito focada nisso, em interpretação, tá? Que a língua ela só faz sentido se a gente consegue interpretá-la. Senão, não faz sentido nem aprender. Aprender por aprender, não. A gente não está aprendendo por aprender. Está aprendendo porque a gente quer interpretar o mundo, as coisas, o processo comunicativo. Number 3, if we stayed in that hotel. E aí, qual seria a melhor opção? Se eu ficasse naquele hotel, we'd spend lots of time at the swimming pool. Então, se nós ficássemos naquele hotel, nós passaríamos muito tempo na piscina. We'd, esse apóstrofo D, para quem esqueceu, é a abreviação de would, tá, gente? We would, seria a mesma coisa. Number 4, Henry would go to Spain. Henry would go to Spain. Estou dando uma filada aqui para poder a gente não estar perdendo tempo. Henry would go to Spain if he went to Europe. Faz todo sentido. Henry iria para a Espanha se ele fosse para a Europa. Se ele fosse para a Europa, ele, aproveitar o momento aqui, dar uma voltinha lá na Espanha, olhar lá, né, o caminho de Santiago, né? Aquele caminho lá do livro de Paulo Coelho, que eu esqueci o nome agora, né? Não lembro, mas tem um livro de Paulo Coelho que ele faz o caminho de Santiago, que sai lá no sul da França e vai andando até Santiago de Compostela, e aí ele conta toda a história dele, as coisas que acontecem, coisas inimagináveis. Acontece, é o primeiro, se eu não me engano, é o primeiro best-seller de Paulo Coelho, esse daí. Esqueci, Diário de um Mago. É Diário de um Mago, meu Deus. Não sei se é o Diário de um Mago, alguma coisa desse tipo, né? Porque o outro é um outro livro dele que é espetacular. Esse, pessoal, vocês deveriam ler. É mais do que um livro, é uma lição de vida, que é O Alquimista. Alquimista? É, O Alquimista. É um livro espetacular. Esse eu li, é bom. Não é igual ao Alquimista, não. Eu li o Alquimista primeiro, então, que a expectativa de Paulo Coelho foi lá para cima, né? Lá nas alturas. Aí, quando eu fui ler, eu acho que é o Diário de um Mago, não tenho certeza. Aí já não foi espetacular. Foi um livro bom, mas não é espetacular. Ok? Vamos lá. Então, number 4 tá feito. Number 5, if Georgian missed school today. E aí, ó, não precisa nem a gente, né? She wouldn't take the test. Tá? Relacionado, se Georgina não fosse para a escola, faltasse escola hoje, ela perderia. She wouldn't take the class. Ela não take the test. Ela não faria o teste. Se ela perdesse escola hoje, ela não faria o teste. E finalmente, number 6, you wouldn't go on an exchange program if you didn't have your parents' permission. Você não iria para um intercâmbio escolar, né? Se você não tivesse a permissão dos seus pais, ok? Percebam que em algumas situações está na negativa, em outras situações está na afirmativa, mas tem que fazer sentido. Qualquer dúvida, gente, perguntem lá no Class App, peçam para a gente repetir isso daí, tá bom? Não é um assunto muito simples, não é um assunto assim, isso daqui é piece of cake, eu sei que não é. Vamos lá. Activity 2. Complete the sentences with words in the box. Então, a gente tem essas palavras aí que estão no box.
e a gente vai colocar nas frases. A primeira já está feita para a gente. If we had a dog, I would take it for a walk every day. Se eu tivesse um cachorro, eu todo dia levaria ele para passear. Para passear. Olha que lindo. Alright? Number 2. Elizabeth wouldn't go to New Jersey if her uncle didn't live, é isso mesmo? Didn't live there. Então, Elizabeth não iria para New Jersey se o tio dela, her uncle, não vivesse lá. Se o tio dela não vivesse lá. Didn't live there. Ok? Então, vamos lá. If I... sempre letra maiúscula, né? If I travel to Florida, I would definitely spend a week in Miami. Então, se eu viajasse para a Flórida, eu definitivamente passaria uma semana em Miami, ou como chamam as pessoas lá, Miami. Bienvenido a Miami. Galera lá da América Latina, muitos latinos, muito mesmo em Miami. Number four, Coral and Wendy would go to Boston if what? If they went to the USA. Coral and Wendy iriam para Boston se eles fossem para os US of A. Okay? Number 5. Ross would watch tennis matches at Wimbledon if he were there. Ok? A propósito, também estaria correto se você respondesse if he was there. Ok? Eu sei que o livro lá fala que não, mas if he was there estaria, não tem lugar nenhum na gramática inglesa dizendo que está errado. O padrão geralmente é if he were in London. Mas if he was in London, inclusive é utilizado no inglês mais norte-americano. Então, Ross assistiria um jogo de tênis em Wimbledon se ele estivesse em Londres, ok? If it were sunny, or if it was sunny, tá certo? I would go to the park. Então, se estivesse ensolarado, eu iria para o parque. Ok? Então, compreender? Deu para entender mais ou menos? Deu para entender mais ou menos, galera? Se não, por favor, avisa lá no Class App. Ok? Diz que está precisando. De repente, a gente faz outras atividades. Eu pego atividades na internet, pego, de repente, alguma outra literatura para a gente ir trabalhando. Mas é importante o seguinte, é importante praticar. Vocês também podem fazer em casa, praticar em casa. O second conditional não é fácil, mas assunto importante, viu? Assunto importante de SSA. Então, eu peço encarecidamente que vocês deem... Aliás, todos os conteúdos gramaticais aqui desse livro são muito importantes para o SSA. Vocês vão ver isso no ensino médio com mais profundidade. Vão ver de novo. Então, não é melhor aprender logo, né? Então, vamos lá. Complete the sentences with true statements about you. Ok? Então, usando o second conditional. If my friends and I went to a restaurant, aí eu vou colocar aqui we, né? Se eu e meus amigos fôssemos para um restaurante, we would have lots of fun. Nós nos divertiríamos muito. Eita, vou tirar aqui porque já tem um pontinho ali. Então, se eu e meus amigos e eu fôssemos para um restaurante, nós nos divertiríamos muito. Divertiríamos muito. Anyway, sorry if it's wrong, ok? Mas that's the way it is, ok? If I study abroad, e aí, ó, sempre pronome pessoal, eu, sempre na letra maiúscula, independente de onde venha na frase. I would
I would learn as much as possible. I would learn as much as possible. Eu aprenderia o máximo possível, o máximo que eu pudesse. Number 3. If I weren't a teenager, se eu não fosse um adolescente, I would travel abroad. Vou colocar algo que talvez vocês estejam pensando nisso. Se eu não fosse um adolescente, eu viajaria para o exterior, iria conhecer o mundo. Pelo menos eu, na idade de vocês, tinha essa mentalidade. Essa que pensava nisso daí, em viajar e conhecer o mundo. Number 4. If I had lots of money, oh, that one. Esse daí não importa a idade que você chega, você continua sonhando com ele até o fim, a não ser que você tenha muito, né? Mas eu não sei dizer que nunca é suficiente, quanto mais você tem, mais você quer ter, né? Mas bom. If I had lots of money, I would visit the world. Eu viajaria pelo mundo. Eu queria nem saber mais de nada de, né? Ia trabalhar, mas aí nas férias, ó, janeiro e julho, no mesmo dia possível, no outro dia, terminou as aulas num dia, no outro eu já viajava, só voltava no penúltimo dia só para poder descansar, último dia só para dormir, descansar, para no outro dia voltar a trabalhar. Faria isso 2 vezes por ano, ok? Então, se eu tivesse muito dinheiro, viajaria o mundo. Ok, pessoal? Então, a página 128 e 129 já foram embora, tá vendo? A gente já chegou lá na metade da nossa aula. Vê como foi rapidinho. Está sendo rapidinho. Foi não, né? Porque não acabou. Está sendo rapidinho, tá bom? Vamos lá. Unscramble the words and write them under the correct pictures. Então, a gente vai ter 2 tarefas aí. Unscramble, tá misturado, a gente vai desmisturar. E a gente vai colocar embaixo da imagem correta. Aqui eu já vou colocar nas imagens direitinho para a gente poder já colocar. Mausoleum já tem ali, né? Um mausoléu, no caso muito famoso, esse da Índia, não lembro o nome dele, mas é um bem famoso na Índia, tá? Aqui a gente tem, aqui é famoso, são famosos os da Grécia, né? Ou talvez os de Roma, né? Na Roma Antiga. E aqui para escrever vou até copiar, não vou negar, amphitheater. É assim, meu Deus, amphitheater, esse é ruim de soletrar, viu? Sem falar que minhas habilidades a soletrar, estou começando a perder essa história de WhatsApp, de autocorretor. Você já vai escrevendo e já sabe que o autocorretor já vai... Você escreve uma palavra e já procura no autocorretor, já clica lá. Esse hábito é um hábito, facilita muito a vida, mas acaba sendo um hábito ruim porque você acaba perdendo essa habilidade, né? Talvez seja bom, talvez, né? Você pode seguir o raciocínio, professor, mas para que aprender a soletrar, né? É o mesmo raciocínio, por exemplo, da calculadora. Para que eu preciso saber quanto é 25 mais 39, 25 vezes 39, se eu posso colocar numa calculadora e fazer cálculos mais avançados? Pode ser que o raciocínio esteja correto, mas eu acho que o básico é sempre bom você ter uma noção boa do básico. Anyway, nesse daí, ó, desembaralhando lá, ele fica wall, né? E aí o mais famoso de todos, o Wall of China, né? A muralha da China, a gente chama muralha da China, né? The Great Wall of China, é assim que é chamado, a muralha da China. A gente tem number 4, que é Stone Circle, tá? Que eu acho que a gente viu um textinho, né, sobre o Stone Circle. Foi com a gente, foi lá no fim da Unit 5 que a gente viu um texto sobre lá a Ilha de Páscoa. Foi aqui, meu Deus. A gente vê tanta coisa, é Eastern Island, né? Então, Stone Circle, a gente tem esse Eastern Island aqui, que é como se fosse também uma coisa assim, né? Fora do normal, né? Tá? Então, Stone Circle, eu acho que esse Stone Circle ele fica na Inglaterra, na Grã-Bretanha, algum lugar na Grã-Bretanha, não tenho certeza. Depois perguntem lá ao professor de geografia da teacher Júlio,
Ok? A gente tem aqui o temple, que é um templo. And finally, a gente tem aqui pyramid. 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 Ok? Então, atividade aqui encerrada. Sempre lembrando, tá, pessoal? Quem não fez, isso daqui não era para estar fazendo. Olhando e anotando. Porque você não vai aprender. Não vai aprender. Não adianta querer se enganar. Não adianta dizer, professor, não, mas eu aprendo. Aprende não. Ok? E eu digo isso por conhecimento de caso. Um dia eu fui aluno e hoje eu sou professor de vários níveis, várias situações, adolescente, adulto, criança. E eu digo a você que você não aprende sem praticar, sem tentar. Isso não é praticar, isso é copiar. Copiar não é praticar. Então, vamos lá. Continuing. Vamos lá. Circle the correct options. A gente agora vai escolher entre might and might not. É muito fácil. Esse assunto é muito fácil. Eu espero que ninguém esteja com dificuldade nisso daí. Se tiver também, não é vergonha. Se tiver, vamos prestar atenção aqui nessa atividade para a gente. As próximas duas atividades, a propósito, são sobre isso. Então, vamos lá. O primeiro. The pyramid is far away and in the middle of the jungle. Então, a pirâmide é distante e no meio da floresta. We might or might not visit. Nós deveríamos ou não deveríamos visitar. Não deveríamos, né? Perigoso no meio da floresta. Interpretação. Number 2. Vicky might or might not go to the concert. Vamos ver agora na segunda frase. Vicky deveria ir ou não para o show. It's raining and she's tired. Está chovendo e ela está cansada. Então, eu acho que a opção mais correta é ela não ir. Então, Vicky might not go to the concert. Number 3, my friends might or might not do their project about pyramids. Então, meus amigos deveriam ou não fazer o projeto sobre as pirâmides. They think pyramids are interesting. Então, eles acham que pirâmides são interessantes. Então, they might. Faz sentido aqui. They might. My friends, they. My friends might. Próximo. George might or might not buy a new computer. His old one broke last night. Então, George deveria ou não deveria comprar um novo computador? Vamos ver? O dele, his old one broke last night. O dele quebrou noite passada. Então, ele deveria, né? George might buy a new computer. Porque o dele quebrou na noite passada. Number 5. The tour bus might or might not stop at the Stone Circle today. Vamos ver. O ônibus turístico deveria ou não parar no Stone Circle hoje? Vamos ver na segunda frase. The weather is terrible. Então, o tempo, né? O tempo está horrível. Então, acho que a melhor opção seria might not. And number 6. The tour of the monument is free. O tour pelo monumento é de graça. We might or might not take it this afternoon. Acho que é de graça. É interessante. É interessante que a gente vá, né? We might. Ok. Então, vamos lá, vamos seguir. Agora a gente tem outra atividade com might, tá? Novamente, interpretação de texto. Complete the sentences with might or might not, tá? Então, o primeiro já está feito para a gente. I might have a birthday party this year. Eu deveria fazer uma festa de aniversário esse ano. Aí, por quê? It would be fun. Seria divertido. Então, a segunda frase diz a gente se é might or might not. Seria divertido. Seria divertido, deveria fazer. Vamos lá. If we go to the mausoleum, we might or might not have time to go downtown. Vamos lá. Na segunda frase, it's late. Ele fala it's late, é tarde. Então, ó, se a gente for para o mausoléu, vamos lá, we might not, né? Nós poderíamos, né? Nós não teríamos tempo para ir para o centro. Downtown ao centro. Se a gente for para o mausoléu,
a gente não vai ter tempo de ir para o centro. Tá tarde. It's late. Então, Natalie and John, I might take a trip or might not. Deveriam fazer uma viagem esse ano ou não deveriam? Vamos ver na segunda frase. They're trying to save money. Então, devem, né? Ou devem fazer uma viagem esse ano. Might. Natalie and John might take a trip this year. Natalie and John devem fazer uma viagem esse ano. Eles estão tentando salvar, eles estão tentando economizar dinheiro. Patty doesn't feel well. Então, Patty não está se sentindo bem. Então, a gente já sabe que, ó, she tanana, go to school. Ir para a escola, ela não deveria ir para a escola, né? Might not. Eu não sei se vocês perceberam, mas might ou might not. Quem estiver em busca de uma tradução, quem estiver naquela ânsia, né, famosa dos alunos, professor, mas qual a tradução de might e might not? Percebem que a tradução ela varia. Você tem que entender o contexto, por isso que não tem uma tradução exata, tá certo? Pode ser deveria, pode ser que vai fazer, pode ser deveria no sentido de aconselhar, né? Pode ser deveria no sentido que está se organizando para fazer, então você tem que entender o contexto, gente. Traduzir não é uma estratégia boa, tá? Então, I might or might not go to the mall later. Deveria ou não ir para o mall, para o shopping mais tarde. Do you want to come with me? Aí aqui ele diz, ó, eu deveria no sentido que eu estou me organizando. I might go to the mall later. Eu devo estar indo para o shopping mais tarde. Do you want to come with me? Você quer vir comigo? Number 6. If we're not careful, some animals, se nós não tomarmos cuidados, nós não tomarmos cuidado, some animals podem se tornar extintos, podem ser extintos em breve ou não podem ser extintos. Might, né? Então, no caso aqui, devem ou podem se transformar e serem extintos em breve. Ok? Então, encerramos aqui página 130 e agora para a última página já. Já estamos in the last page of our homework. Read about Mount Rushmore National Memorial. Então, vamos aprender aqui sobre o Mount Rushmore. Interessante porque eu também não sei muita coisa sobre o Mount Rushmore. Ok? Então, aí depois a gente vai completar aqui e a gente aproveita de quebra e aprende um pouquinho sobre esses 4 presidentes americanos que foram tão importantes e por isso estão aí nesse memorial. American History Alive in Stone. Então, história americana viva na pedra. Majestic figures of George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt, and Abraham Lincoln, surrounded by the beauty of the Black Hills of South Dakota. Nossa, a frase é gigantesca. Então, figuras majestosas, né? De George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt, Abraham Lincoln. Todos foram presidentes dos Estados Unidos. Arrodeados, né? Surrounded, arrodeado pela beleza dos morros negros do sul da Dakota. Tell the story of the birth, growth, development and preservation of this country. Então, falam sobre a história do nascimento, do crescimento, do desenvolvimento e da preservação desse país. Desse país, no caso, dos Estados Unidos. From the history of the first inhabitants to the diversity of America today. Então, da história dos primeiros habitantes até a diversidade da América, né? Chamam Estados Unidos de América também, hoje. Mount Rushmore bring visitors face to face with the rich heritage we all share. Então, o Mount Rushmore trazem visitantes para ficar de cara a cara com essa herança rica que todos nós compartilhamos, tá certo? Esses esses dots aí são referentes ao texto, porque na verdade foi pego aí partes do texto. Esse texto ele não está completo. Então,
Vem aqui. Nearly 3 million people visit Mount Rushmore each year. 3 milhões, aproximadamente 3 milhões de pessoas visitam o Mount Rushmore todo ano. The busiest months are June, July and August. Os meses mais movimentados são junho, julho e agosto. May, September and October are less busy and popular months to visit and popular months to visit as well. Então, maio, setembro e outubro são menos movimentados, mas também são meses populares, meses interessantes para se visitar também. Ok? Aqui vamos ver um pouquinho. Why these 4 presidents? Algo que eu sempre quis saber. Por que esses 4 presidentes, né? Gutzon Borglum selected these 4 presidents because, from his perspective, they represented the most important events in the history of the United States. Então, essa pessoa, Gutzon Borglum, foi a pessoa que talvez idealizou isso daí, selecionou esses 4 presidentes porque, pela perspectiva dele, eles foram representantes dos eventos mais importantes da história dos Estados Unidos. George Washington no primeiro e Abraham Lincoln, eu já tenho uma noção do porquê. Mas vamos lá, vamos trabalhar isso daí, tá certo? George Washington, the first president of the United States. Então, George Washington, que foi o primeiro presidente americano. História belíssima de George Washington, gente. Hoje não dá, óbvio, mas outro dia a gente pode até fazer uma interdisciplinaridade com história. Interessante. A gente depois pode, já que a gente está vendo sobre isso daí, fazer uma interdisciplinaridade sobre história americana, né? Conversando com o professor Rogério. Mas vamos lá. Born in 1732, died 1799. Nascido em 1732 e morreu em 1799. Washington led the colonists in the American Revolutionary War to win independence from Great Britain. Então, George Washington foi o líder máximo dos colonizados, né? Na Revolução, no que eles chamam de Revolução Americana, a guerra, nessa guerra, a Revolução Americana, para vencer contra a Grã-Bretanha. Eles chamam de Revolução Americana, a guerra de independência. Eles tiveram uma guerra, ao contrário da gente, que não houve guerra, né? O rei vem lá, chega aqui e declara a independência, né? Independência ou morte! Vai no morro e declara independência ou morte! Ninguém mata ninguém. Lá não. Lá a coisa foi feia. He was the father of the new country and laid the foundation of American democracy. Então ele foi o pai, né, do novo país, foi o primeiro líder e começou a fundação de toda a democracia americana, do que a gente vê hoje. Thomas Jefferson, third president of the United States. Então foi o terceiro. Born 1743, died 1826. Então nasceu em 1743 e morreu em 1826. Jefferson was the primary author of the Declaration of Independence. Então, Thomas Jefferson foi o autor primário, né, da Declaração de Independência. A document which inspires democracies around the world. Então, um documento que até hoje democracias se inspiram nesse documento para poder, se baseiam neles para poder criarem seus próprios processos democráticos. Theodore Roosevelt, 26th President of the United States. Então, Theodore Roosevelt foi o 26º. Born in 1858, died 1919. Roosevelt nasceu em 1858 e morreu em 1919. Roosevelt provided leadership when America experienced rapid economic growth as it entered the 20th century. Então, Theodore Roosevelt proveu, né, liderança quando na época de rápido crescimento da economia americana, né, quando entrava no século XX, século passado. Século esse que vocês nem conheceram, já nasceram no século XXI, né? Mas aí ele foi o grande líder, digamos assim. And Abraham Lincoln, 16th President of the United States, o 16º. Born in 1809, died
1865. Nasceu em 1809, morreu em 1865. Lincoln held the nation together during its greatest trial, the Civil War. Então, Lincoln segurou, né? Segurou ali a barra de toda a nação, todo o país, num dos momentos de mais dificuldade, que foi a Guerra Civil, né? Ele foi o presidente dos Estados Unidos, ele conseguiu ser presidente de todos, mas, ao mesmo tempo, declarar a guerra a uma parte, né? E manter o país unificado. Também é uma história linda, maravilhosa. Tem filmes sobre Abraham Lincoln, mas é algo, a história aí sobre a Guerra Civil também é algo muito bonito da história americana, né? Talvez seja isso que faz que os americanos sejam um povo tão forte, tão guerreiro, né? Porque eles estão acostumados com isso daí. Então, vamos lá para a nossa última atividade. Complete the sentences. Primeiro já está feito. Mount Rushmore National Memorial is in the state of South Dakota. South Dakota. Então, Mount Rushmore é um National Memorial, fica no estado de Dakota do Sul, or South Dakota. Ok? Então, there are almost, aí a gente vai lá no texto e vê, né? There are almost 3 million visitors to Mount Rushmore every year. Então, tem quase 3 milhões de visitantes para o Mount Rushmore todos os anos, tá certo? The person who selected these four presidents is, e aí o nome do camarada, Gutzon Borglund. Jesus, que nome horrível. Então, a pessoa que selecionou esses 4 presidentes foi esse camarada, Gutzon Borglund, não sei que danado ele é. George Washington was the first president. George Washington was the first president of the USA. Foi o primeiro presidente americano. Quem foi que escreveu a Declaração de Independência? Foi Thomas Jefferson, com 2 F's, né? Jefferson. Thomas Jefferson escreveu a Declaração da Independência e, por fim, Abraham Lincoln died in 1865, assassinado. Ele é Abraham Lincoln, para quem não sabe, ele é assassinado dentro de um teatro. Estava assistindo, não sei se é uma peça de teatro, uma ópera, alguma coisa assim, e entra uma pessoa e mata ele. Ok? História espetacular. Abraham Lincoln, se não o maior de todos os presidentes, o mais importante, o maior líder, um dos mais importantes. E a parte mais interessante é o seguinte, é que ele, durante muito tempo, ele falhou, ele foi, digamos assim, eu não gosto de usar essa palavra, mas foi fracassado assim na vida, né? Digamos assim. Até seus 30 e poucos anos, quase 40 anos de idade, foi que ele conseguiu alguma coisa na política e aí foi crescendo, se transformou em presidente, quase por acaso, um momento de paz, de tranquilidade, e de repente nas mãos dele explodiu, né? A bomba estourou todinha na mão dele, criticadíssimo por ter pouca experiência, né? Se eu não me engano, ele era só um prefeito, alguma coisa desse tipo. Realmente eu não tenho essa informação certa, mas ele não tinha muita experiência, ele entrou na política tarde, como eu falei, se tornou presidente americano e criticado por ter falta de experiência aí, talvez o momento mais importante da história, e talvez o mais ou um dos mais. E aí a liderança dele é tão espetacular que ele consegue unificar, deixar o país unificado, vence a guerra civil e aí os Estados Unidos, né, o resto é história. Ok, boys and girls, então a gente encerra nosso homework por aqui. Só que a aula não acabou. A gente agora tem informações importantíssimas para estar passando para vocês, tá certo? Agora vem, tá certo, essa parte aqui. Na próxima aula, a gente terminou Unit 5. Só que na próxima aula a gente vai fazer a revisão das Units 3 and 4. Por quê? Por que que na próxima aula a gente vai fazer a revisão das Units 3 and 4? Porque na aula subsequente, ou seja, no dia 6 de agosto, nós vamos fazer a nossa prova
de segunda unidade. É isso mesmo, vocês me ouviram. A nossa prova equivalente, essa prova vai ser equivalente à nota da segunda unidade. Então, vocês hoje deveriam, até hoje, ter entregue o vídeo, que vale de 0 a 10, nota da primeira, e no dia 6 de agosto a gente vai fazer a nossa prova. Na próxima aula, tá certo? No dia 30, se eu não me engano, né? Hoje é dia 23. Então, a nossa próxima aula, deixa eu ver só para confirmar aqui, para não cometer um erro aqui. Mas a gente, na próxima aula, que é dia 30, isso mesmo, hoje é dia 23, no dia 30 a gente vai fazer nessa revisão. E na revisão, tá certo? Eu vou explicar, depois da revisão, eu vou explicar a funcionalidade da nossa prova. Não fique assustado. Ah, não, professor, mas eu não posso ir para a escola, mas minha mãe não vai deixar. Não se preocupe, ninguém vai para a escola, vai todo mundo ficar em casa. Mas vocês vão ter que fazer essa prova e vai ter tempo determinado. Então, isso é importante. O que é que eu ia falar? Perdi meu raciocínio. Entrega da primeira unidade, a segunda unidade, tá certo? A gente vai fazer a nossa revisão, Units 3 and 4, na próxima aula, tá certo? Mas eu peço a vocês que vocês já comecem a estudar, tá certo? Vou explicar tudo nos mínimos detalhes na próxima aula, então não percam a próxima aula. Se tem alguma coisa que vocês têm dúvida, comecem a revisar das Units 3 and 4. Okay? Unidades 3 e 4, que seriam as unidades referentes à segunda unidade. Nosso livro tem 8 capítulos, 1 e 2 foi aquele vídeo, 3 e 4, segunda unidade, 5 que a gente acabou de terminar hoje e 6 vão ser referentes à nota da terceira unidade, que a gente também já está pensando como é que a gente vai fazer isso. Não se preocupe, vamos se preocupar com uma coisa por vez. Tenho certeza que tem aluno ainda que não entregou. Aquele que não entregou o vídeo, entregue até hoje. Então, não adianta nem pensar em terceira, se você não está com a primeira pronta. A primeira, tá certo? Mas vamos lá, vamos começar a estudar. Então, esse é o homework. O homework hoje é dar aquela revisada, assistir aulas gravadas. O reassistir, não precisa assistir tudo, tá, gente? Só aquelas partes que vocês estão com mais dúvidas. Livro, né? As atividades do livro, as anotações que, por acaso, porventura, vocês fizeram no livro, anotações no caderno, tá certo? E homework, tá certo? Também esses homeworks que a gente faz, tanto o vídeo quanto dar uma estudada lá, é importante também, ou se quiserem buscar outros recursos, vocês podem buscar. A questão da funcionalidade da prova, a cabeça de vocês deve estar a 1000 por hora, não se preocupem, vocês vão fazer a prova em casa, mas eu vou explicar melhores detalhes na próxima aula e vou conversar com a coordenação para a gente ver o melhor momento, questão de horário, tudinho, ainda vou acertar com a coordenação sobre isso. Então, por enquanto, só stay tuned, ok? E para finalizar a minha aula, com a mensagem positiva, como sempre, essa daí é dessa semana. Kindness matters, ok? Então, a bondade, ela importa, tá certo? Então, boys and girls, that's it for today. Se quiserem, tá aí minhas redes sociais, podem me seguir nas redes sociais aí, para adquirirem dicas de inglês, né? Informações diversas sobre a língua, essa língua que é uma língua tão importante na língua inglesa. Alright, boys and girls? Então, ó, see you guys next week, alright? Take care.